Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Será que na maior parte do seu dia, você realmente presta atenção nas coisas à sua volta? Em você mesmo? Ou será que na maioria das vezes, você age sem prestar atenção? Ou seja, no mais puro piloto automático, tornando-se um completo desconhecido de você mesmo e do mundo. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o automatismo. O que é, como ele nos afeta e o que podemos fazer para ele não dominar a nossa realidade. Meu nome é Letícia Oliveira e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao entretenimento de qualidade. Vamos lá? O que é o piloto automático? Segundo pesquisas e relatos de médicos psiquiatras, o modo piloto automático do cérebro é a capacidade que a nossa máquina mental desenvolveu de realizar tarefas e multitarefas de forma mecânica e repetitiva, sem prestar muita atenção nelas. Sabe aquela sensação de não reparar? Deixar a mente vagar enquanto fazemos alguma coisa? Por exemplo, quando caminhamos ao mesmo tempo em que escutamos música? Ou quando temos ações sem prestar atenção nelas e não lembramos depois? É exatamente disso que se trata. No momento em que agimos no piloto automático, o cérebro diminui o uso da consciência e, como consequência, isso dificulta na retenção de memória que está sendo vivida, o que explica a sensação de não reparar e na dificuldade de lembrar depois. Isso acontece por vários motivos: para realizar diversas atividades ao mesmo tempo, ao invés de uma por vez, para não precisarmos reaprender coisas que o nosso cérebro já tem registrado e assimila, e principalmente porque esse modo de funcionamento, além de manter o nosso cérebro ativo, mesmo quando nada mereça a nossa atenção, também faz com que gastemos menos energia. Sim, o nosso cérebro consome energia para se manter ativo e nos manter vivos, por isso precisamos ingerir calorias. Para você ter uma ideia, em repouso, a nossa máquina mental consome cerca de 20% da energia do corpo. Imagina só em estado de atuação ou alerta. Mas por que o nosso cérebro tem a tendência de economizar energia? Há milhares de anos atrás, os nossos antepassados gastavam muita energia para se manterem alerta. Assim, protegiam-se das constantes ameaças. Com a estabilização dos povos em lugares fixos, o domínio de ferramentas, técnicas de domesticação de animais, caça, agricultura e com a evolução da história, já não era mais necessário ficar o tempo todo em alerta. E aos poucos fomos nos acomodando com a rotina de tarefas repetitivas. Essa acomodação contribuiu para a economia e, consequentemente, para o acúmulo de energia, favorecendo a vida humana. Hoje em dia, ainda carregamos vestígios desta condição de poupar energia. Logo, o piloto automático e a procrastinação de deixar tudo para depois fazem biologicamente parte de nós e não podemos fazer nada contra isso. Isso não é necessariamente algo ruim. Agimos no automático tanto como agimos com atenção. Os dois são modos de funcionamento do cérebro, um de menor, outro de maior grau de consciência, que alternam-se durante o dia, mas que podemos assumir o controle sobre elas. Torna-se ruim à medida em que agimos a maior parte do tempo no piloto automático. Alguns indícios apontam quando estamos agindo no modo piloto automático, e eles são o frequente estado de distração,
principalmente quando alguma ação está sendo executada. Pensamentos longos focados no passado, como arrependimentos, tristezas do que já passou e que acontecem fora dos momentos apropriados, como no trabalho ou no lazer, por exemplo, aumentando ainda mais as chances depressivas. Pensamentos longos focados no futuro, como cobranças do que vai ou pode acontecer, que também acontecem fora dos momentos apropriados, aumentando ainda mais as chances de ansiedade, frustração e estresse. Todos esses sinais podem indicar o excesso do automatismo, o que impede com que a gente se conecte profundamente com o momento presente. E são 4 dentre as principais consequências que iremos conversar agora. Consequência 1. A baixa percepção dos fatos da realidade e de nós mesmos. Quando algo começa a nos prejudicar e não sabemos o que, por exemplo, tendemos a continuar reproduzindo o mesmo padrão de comportamento prejudicial e errando sempre nas mesmas coisas. Ou quando algo gera uma emoção tão intensa que nos move a ter ações sem medir esforços ou sem pensar nas consequências que virão depois, e que geralmente nos arrependemos. O chamado sentiu, agiu. Consequência 2. O aumento do comportamento de evitar. Evitar conversas, novas experiências, compreender o que sentimos, até mesmo evitar lidar com alguns fatos da realidade. Isso faz com que a gente não saia do mesmo lugar, não nos autoconheçamos ou aos nossos próprios limites. Consequência 3. Parar de dar valor às coisas e às pessoas por nos acostumarmos com elas, seja por sempre vê-las ou tê-las em nossas vidas. Mas será mesmo que elas sempre continuarão ali? Consequência 4. O constante esquecimento e estresse cerebral. Isso contribui para aquela sensação de não aproveitamento do tempo, das pessoas, das situações e da vida. Mas e aí? O que a gente pode fazer a partir disso? Para lidarmos com o automatismo, antes é preciso identificarmos quando estivermos agindo nesse modo. Uma alternativa para isso é desenvolver a habilidade de autoanálise, que consiste em observar a si mesmo e o ambiente à nossa volta. Ou seja, agir em mindfulness, com maior atenção no momento presente, sem se deixar levar pelas distrações e julgamentos. Desse modo, nós conseguimos identificar alguns padrões de comportamento e que acabam ou nos impedindo de fazer coisas novas ou nos prejudicando e incomodando em algum nível. Ao identificar esses padrões, cabe a nós agora quebrá-los, sair da nossa zona de conforto e tentar compreender os motivos que nos levam a eles. E se percebida alguma necessidade, empenhar-se na mudança do mesmo, para não continuarmos reproduzindo automaticamente os mesmos padrões de comportamentos desfavoráveis. Isso não significa que vai ser um processo fácil, ok? A teoria é simples, mas a prática é difícil. Isso porque desconstruir um padrão de comportamento que já estamos reproduzindo por um longo período leva tempo e muitas tentativas. Ou seja, esse é um processo no qual focamos em um ponto específico e lidamos com aquilo frente a frente, até conseguirmos atingir o objetivo estabelecido. Se você já tentou fazer regime, focar nos estudos, ter uma vida mais saudável ou qualquer outra coisa e tentou muito até conseguir atingir o seu objetivo, então você sabe muito bem do que eu estou falando. Até agora vimos que o automatismo é uma condição do cérebro humano e que não necessariamente isso é ruim para nós. Torna-se ruim à medida em que agimos a maior parte do tempo no piloto automático e paramos de prestar atenção em nós e à nossa volta. Uma alternativa para não sermos dominados pelo modo piloto automático do cérebro é treinarmos a habilidade de autoanálise ou a prática de mindfulness, que consiste em observar a nós mesmos e o ambiente à nossa volta sem julgar ou selecionar.
E aí, o que achou do conteúdo? Na descrição do vídeo tem um presente meu para você. Um link de um PDF gratuito, onde eu selecionei as ideias centrais e exercícios práticos que vão te ajudar a absorver ainda mais esse conteúdo que você acabou de conferir. E se você gostou do tema e tem interesse em se aprofundar no assunto, eu também dou uma série de indicações lá. Eita! A briga dos gansos. Sinta-se à vontade em compartilhar, comentar e se envolver com a gente de alguma forma. Acho que podemos aprender muito uns com os outros nessa troca. O comentário pode ser sobre qualquer coisa, desde que seja construtivo. Dessa forma você soma, desperta o melhor nos outros e inspira outras pessoas a somarem também. Qual tema você gostaria de ver aqui no Entretenimento de Qualidade? Comenta aqui embaixo que talvez a sua sugestão possa se tornar um vídeo. Lembrando que todo vídeo aqui do canal é apenas um resumo do conteúdo completo que você encontra em nosso site, entretenimentodequalidade.com.br, e que você pode tanto ler quanto escutar através do nosso podcast. Eu espero de coração que esse conteúdo possa ter te agregado de alguma forma. E se você gostou e tem interesse em ficar por dentro do lançamento de cada novo episódio, é só seguir a gente nas nossas redes sociais ou se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de toda novidade. E até o nosso próximo encontro, onde nós iremos falar sobre o Mindfulness, o poder da atenção plena no aqui e agora. Tchau! Quantas vezes, por exemplo, você já se pegou reclamando de um certo distanciamento de você ou uma sensação de esgotamento diante de tanto estresse? Segundo os psicólogos e pesquisadores de Harvard, Matt e Daniel, as nossas mentes, quando estamos neste estado, tendemos a pensar nos problemas, sofrer com angústias e principalmente com os achismos da nossa cabeça. Felizmente, podemos transformar essa realidade para uma onde nos... O Mindfulness é um estado de atenção plena e concentrada no aqui e agora, não julgando ou selecionando, mas aceitando. Afinal, somos nós que controlamos a mente ou a mente que nos controla? Sendo guiados por aquilo que queremos ou acreditamos, os nossos valores e desejos. Segundo a monja Coen, E como se pratica Mindfulness? exercício 5. No cotidiano, enquanto você estiver ativo, tente se concentrar em tudo que estiver acontecendo. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o automatismo. Como ele surgiu... errei. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o automatismo. Como ele surgiu... Ai, que saco, tô errando.